graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo resplandeça sobre você. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das 3 cartas joaninas. Estamos estudando nesse espaço a primeira carta de João. Vamos deter nossa atenção, então, hoje, no capítulo 5, versículos 6 a 17, que na minha versão diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe foram feitos. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Nós podemos intitular nossa lição de hoje com o seguinte título: O testemunho que precisa ser ouvido. João estava combatendo uma seita pregada por Cerinto, o gnosticismo, que afirmava que Jesus recebera poder ao ser batizado, mas ao ser crucificado ele havia perdido o poder. Assim, João está sendo muito objetivo em suas palavras, pois, ao considerarmos sobre a certeza da nossa salvação, temos que lembrar que se Deus nos amou desde a eternidade e Cristo deu o seu sangue, nós temos como consequência lógica a nossa certeza da salvação. Assim, todo cristão, tendo em si o testemunho divino, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem a vida eterna. Neste texto encontramos algumas afirmações que dão testemunho sobre a vida eterna e sobre Jesus Cristo. Como primeiro ponto, nós vamos destacar o testemunho que é dado por quem tem a mesma essência, ou seja, a mesma natureza. Confirme depois lendo novamente versículos 6 até o 9. Por quê? Porque lá vai dizer que o testemunho vem através também da água. O testemunho vem através do sangue.
e o testemunho vem através do Espírito. Isto está descrito nos versículos 7 e 8. O Espírito desceu sobre Jesus no seu batismo, que foi feito nas águas do Jordão, preparando-o para a sua morte, onde verteu o seu sangue. Este é o meu Filho, em quem me comprazo. O segundo ponto também, muito importante, é o testemunho e os seus resultados. Versículos 9 a 12. Confirmem depois. O testemunho é de quem enviou o próprio Filho, daí o seu valor maior. Versículo 9. Lembre de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo 9 está praticamente confirmando isto. O testemunho, então, é de quem enviou o seu próprio Filho. O testemunho é de Deus. O testemunho tem um caráter decisivo, pois é Deus quem está dando esse testemunho. Confirme depois na parte A do versículo 10. O testemunho não pode ser negado, pois senão chamaríamos Deus de mentiroso. É a parte B do versículo 10. O testemunho tem clareza no seu conteúdo. Confirme depois no versículo 11. O testemunho tem poder de mudar a nossa vida. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos sendo transformados, estamos sendo mudados. Confirme depois no versículo 12. Como terceiro ponto também, muito importante, o testemunho é sobre a certeza da vida eterna. Versículos 11 a 15. Confirme depois, leiam de novo. O testemunho é que Deus nos deu essa vida, ou seja, a vida eterna. O testemunho é que, tendo o Filho, temos também a vida eterna. O testemunho é que, por crermos, nós temos vida eterna. O testemunho é que, ao orarmos conforme a vontade de Deus, Ele nos ouve. O testemunho é que podemos ficar seguros de que obtemos aquilo que nós pedimos, sempre segundo a vontade de nosso Deus. Quarto ponto, não menos importante, o testemunho e o seu propósito é específico. O testemunho e o seu propósito específico. Versículos 13 a 17. Nós podemos ter certeza de sabermos que temos a vida eterna. Versículo 13 na sua parte A. Temos também a certeza da importância do nome de Jesus Cristo. Versículo 13, parte B. A certeza das orações respondidas. E nisso nós temos que ter a consciência de que, vez por outra, Deus pode responder não para nós. E esse não pode ser considerado um sim, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Mas nunca vamos ficar sem resposta. A certeza da intercessão respondida. A certeza sobre o cuidado que Ele tem para conosco, nos livrando do pecado para a morte. Quinto ponto, o testemunho e a certeza sobre a intercessão. Versículos 16 e 17. De novo, que nós vamos ter a seguinte: temos que discernir se há pecado ou não. Quando nós estamos orando, nós estamos pedindo. Devemos discernir ou pedir que Deus restaure a vida. Não devemos pedir quando o pecado é para a morte. E, nesse sentido, eu fiz uma breve anotação aqui dizendo o seguinte: pode ser aquele que simplesmente não creem
ou aqueles que não creem na ação ou obra expiatória do Calvário. Tem pessoas que não creem que Jesus Cristo morreu na cruz para expiação dos nossos pecados. Infelizmente, tem. Devemos saber que toda injustiça é pecado. Devemos saber que há pecado que não é para a morte, ou seja, falta de confiança, ignorância, dúvida, insegurança, ansiedade. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma. Mas na época que nós estamos vivendo, quem é que não está ansioso? Ansioso de não estar doente, ansioso de não perder o emprego, ansioso se está desempregado em arrumar um outro emprego. Então, mas não é um pecado para a morte. A Bíblia diz, Jesus diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma. Mas se nós estamos ansiosos, podemos nos curvar diante do Senhor e pedir perdão, sabendo que Ele vai realmente nos perdoar. De novo, precisamos deixar bem claro que o pecado para a morte é a negação que Jesus Cristo é Filho de Deus. Em contraste com a confissão com essa verdade, pois quem confessa a Jesus é nascido de Deus. O que descreve esse pecado para a morte não é opinar simplesmente num ato, mas sim um estado de apostasia que acompanha o ato de negar Jesus Cristo. Ao invés de ficarmos inseguros em relação à salvação concedida por Deus através do seu Filho Jesus Cristo, todos nós cristãos devemos dar atenção ao testemunho divino sobre o Filho dele. Deus nos deu vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Que Deus os abençoe. Até a nossa próxima aula.